Salve galera, aqui é o Gil, né? Vamos fazer nossa última análise aí da matéria de legislação extravagante, tá bom? Bom, como vocês podem ver também, mais um, como nas matérias de direito, né? Baixa incidência da matéria, 3 questões aqui, 3 questõezinhas, uma sobre lei de drogas, outra lei de imigração e outra crimes contra o meio ambiente. Então aqui não tem como a gente definir o que é prioridade, né? Então como é que eu defini essa ordem recomendada aqui para vocês começarem a estudar a matéria? Com base no que é específico da Polícia Federal. Algumas dessas leis aqui, elas são abrangentes e abrangem outras competências aqui, né? Por exemplo, o próprio Estatuto do Desarmamento, a questão do abuso de autoridade, né? Ela abarca a lei de tortura, crimes contra o meio ambiente, não é só a Polícia Federal que vai trabalhar com isso aqui. Então, eu preferi recomendar para vocês algumas leis que são mais curtas, que elas são específicas e elas não aparecem em outros concursos, né? De forma que aumenta muito a probabilidade de cair no concurso da Polícia Federal, que é a segurança para estabelecimentos financeiros, né? Então tem uma lei específica que trata disso aqui. A Polícia Federal, ela lida com esse tipo de crime, tem muito relacionado aqui com o crime do novo cangaço, né? Vocês devem saber. E aqui, controle de fiscalização de produto químico. Cariani mandou lembranças. Vocês pegaram referência, né? Então, enfim. Essa parte da legislação também é específica da Polícia Federal, não aparece em outros concursos, essa lei aqui. Tanto é que é até difícil você achar em alguns cursinhos. Inclusive no DSO, se eu não me engano, não tem a maioria dessas leis específicas aqui pro concurso da Polícia Federal, tá bom? E a gente vai ter que encontrar por fora, né? No YouTube. Vou ver se eu trago algumas coisas futuramente quando eu tratar isso aqui dentro lá nas matérias de legislação extravagante, onde é que vocês podem achar aulas sobre essas leis aqui, né? Que são mais específicas e mais detalhadas. Eu também quero comentar sobre um outro professor além do DSO aqui, tá bom? A gente tem a lei de imigração, também a Polícia Federal trata com isso aqui, com controle de imigrantes, né? Então, as infrações penais de repercussão interestadual e internacional também, competência da Polícia Federal. Uma interestadual que exige repressão uniforme é competência da Polícia Federal. E se é um crime internacional envolvendo, né? Igual tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, né? Ilegal de drogas e de armas. E aqui a gente tem, né, a própria lei de drogas em si, o Estatuto do Desarmamento. Essas duas leis aqui têm maior incidência nas provas gerais, de modo geral, da banca Sebrasp, né? E aqui a Polícia Federal ela trata diretamente, tanto é que há um estudo aí, né, dentro do órgão, vocês também devem ter ficado sabendo, para aumentar o efetivo da Polícia Federal para tratar exclusivamente dessa parte, né, do Estatuto do Desarmamento. A Polícia Federal quer aumentar o contingente para poder trabalhar com isso aqui, né, com o CAC, com essa parte dos colecionadores, atiradores e tudo mais. Então, é super interessante, né, nesse novo governo que vocês estudem, saibam exatamente isso aqui, considerando esse novo cenário político. E mais uma vez falando, as matérias de direito elas têm baixa incidência, historicamente no concurso da Polícia Federal vem diminuindo. Só que nesse governo agora, tá todo mundo falando sobre um possível aumento, né, disso aqui, e eu concordo também, faz muito sentido pensar dessa forma, pelo caráter, pelas características do governo que a gente tem. Governo mais de esquerda, mais garantista e tudo mais, a gente já comentou isso aqui em algumas outras aulas de análise, né? Então, é interessante seria você fazer isso aqui. Então, já que a gente já fez essa análise, né, a lei de tortura você já conhece, inclusive já tem na plataforma dela aqui, abuso de autoridade também é super comum, esse governo de direita vai bater em cima, então esses temas, né, lei de tortura, abuso de autoridade, são temas importantes para você trabalhar inclusive em redação. Então é super importante que você saiba isso aqui, saiba pelo menos argumentar alguma coisa, entender o que é um crime de tortura, o que é um abuso de autoridade. Então, você precisa ter isso na ponta da língua, né? É a mesma coisa, para cada lei você precisa ter aquele jargão-chave, pô, lei de imigração, o que é um imigrante, né? Quais são os conflitos, né, relacionados aqui? Fiscalização de produtos químicos, estabelecimentos financeiros, né, você entender qual que é o conceito macro, para caso surja um tema na redação envolvendo a isso, e a gente já sabe se vai tratar dentro da redação, como que a banca Sebrasp ela tem pegado os temas muito voltados para as atribuições do cargo especificamente. Então aqui essas leis, elas estão estritamente ligadas com a atribuição do cargo da Polícia Federal, né, como Polícia Aeroportuária, Polícia Marítima, controle de fronteira, de imigração, enfim, todas as atribuições da Polícia Federal, elas desembocam nessas legislações aqui, entende? Então é super importante que vocês saibam, toda vez leis que você estudar, vocês memorizem, né, o que é uma lei de tortura, o que é uma tortura, né, crime contra o meio ambiente, quais são os gêneros dos crimes contra o meio ambiente. O Estatuto da Criança e do Adolescente também cai, inclusive caiu no último concurso, parece que não tem tanta evidência, né, tanto incidência assim, só que isso aqui cai na prova da Polícia Federal, principalmente por questão de tráfico de crianças, né, tráfico legal, exploração sexual infantil, então tudo isso aqui está relacionado com as próprias atribuições da Polícia Federal. Então recomendo para vocês estudarem todas essas leis, é uma matéria que tem baixa incidência, né, assim como as demais de direito, e ela é super importante essa matéria aqui, principalmente nesse novo governo, e considerando a peculiaridade dessa matéria aqui, com a atribuição da Polícia Federal, entende? Então, eu acho super importante que vocês leiam isso aqui, que vocês estudem mesmo essas legislações, que vocês saibam marcar boas questões disso aqui. Show? Vamos lá para as ressalvas específicas dessa matéria em relação a algumas questões. A primeira questão que eu quero tratar com vocês aqui é sobre os professores, né? O Juliano, já falei com vocês, o DSO é a melhor opção para direito. Só que aqui ele deixa a desejar. Por quê? Essas leis aqui, pelo menos ele não trabalhava até semana passada, né? Que eu olhei, não tinha aula sobre essa lei aqui, essa aula não tinha, essa lei de imigração não tinha, meio ambiente tinha, abuso de autoridade tinha, desarmamento tinha,
e essa aqui também não tinha. Então essas 4 primeiras leis aqui não tinha nada na plataforma dele. Pode ser que ele inclua futuramente? Pode ser que sim. Tenho certeza que sim? Não sei, não tenho. Então a gente vai tratar isso aqui de forma separada. A gente vai estudar depois. Tem um professor que eu gosto muito, ele chama Felipe Ávila. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele como social media, depois trabalhei com ele produzindo alguns materiais. Ele deu aula no Focus durante muito tempo. Ele deu aula no Focus também, se não me engano, recentemente. E ele tá para lançar uma nova plataforma. Não tenho certeza, né? Mas eu gostaria que sim. E aí eu queria contar com o apoio de vocês também, que todo mundo de vocês que assistissem essa aula fossem até ele para poder pedir ele para poder fazer um curso específico para a Polícia Federal, principalmente dessas matérias específicas aqui, ó. A gente vai pedir, eu vou criar um textinho para vocês deixar aqui embaixo, para vocês mandarem para ele. Fala, Filipão, aqui eu tô vendo aqui, né, porque o Gil pediu, a gente tá doido para poder assistir suas aulas sobre isso aqui, porque, gente, a forma com que o Felipe Ávila trabalha as aulas é absurda. Eu não conheço nenhum professor, já tive a oportunidade de trabalhar com 7 professores, né, de mais diversas áreas aí, língua portuguesa, raciocínio lógico, redação, legislação especial, direito penal, criminologia. Então, todos esses professores, nenhum tinha a preparação que o Felipe tinha. Então, ele sentava lá, o cara fazia uma porrada de questões, ele era muito cauteloso com as palavras que ele usava nos materiais dele, então ele tinha um crivo muito bom, ele conhecia muitos detalhes, ele conhecia muito cada uma das legislações de forma que ele conseguia criar boas questões. Então, não foi uma nem duas vezes que ele acertou questões de prova, assim, quase que literais, né? Parece que a banca copiou a questão que ele fez, não tem cabimento. Eram questões trabalhosas, questões difíceis que foram cobradas, tanto em questões de delegado, polícia civis, tanto da Polícia Federal e Rodoviária Federal, ele acertou questões dessa mesma forma. Então, ele é o melhor professor de legislação hoje, na minha opinião. Talvez ele não tenha a melhor didática no sentido de ser um cara descontraidão, brincalhão e tal. Ele é um cara mais sereno para poder explicar, ele é mais didático, ele tem didática para poder explicar, só que ele não é aquele perfil brincalhão o tempo todo, entende? Então é um perfil que eu gosto um pouco. Eu não curto muita galera que foi zoando, xinga mais palavrão do que da aula, que fala mais sobre, enfim, outras coisas que não a aula, me incomoda um pouco. Então ele é um perfil centrado, ele tem essa didática específica e ele é um perfil sério para poder trabalhar todas essas leis. É o que a gente quer, a gente seriedade para poder trabalhar, para poder aprender a questão aqui. Então eu recomendaria para vocês o Felipe Ávila, né? Ah, mas só tem 2 questões nos simulados. Que se dane, a gente tem que arriscar um pouco aqui, fazer uma projeção para o próximo concurso, né? Então a minha recomendação para vocês, se vocês tiverem oportunidade, tiverem muita dificuldade de entender essas leis, estude com o Felipe Ávila, só que ele tem que ter um curso específico para a Polícia Federal. Então, como ele ainda não tem, vamos pressionar ele, manda mensagem pra ele, pô, Felipão, quando é que vai sair o curso aí, né, pra Polícia Federal? Porque ele acha que não tem demanda, que a galera não vai comprar, gente. Já tive a oportunidade de conversar com ele. Mas tenho certeza que se a gente entrar junto nisso aí, a gente compra, enfim, a gente se ajuda nessa parada aí. Então manda mensagem pra ele lá, pra encorajar ele a soltar o curso dele aí. Vou deixar uma mensagem pronta aqui pra vocês mandar lá. Show? Quem sabe a gente consegue uma parceria com ele. Duas observações aqui, pera aí. Beber uma água, eu tô morrendo. Outra observação é que essa matéria de legislação, ela costuma não ter tantas questões. Qual que é a novidade e a recomendação que eu vou dar para vocês? A primeira recomendação que eu vou dar é para que vocês assinem o plano avançado do TEC, porque lá eles costumam fazer questões inéditas literais. Então os professores do TEC leem a legislação e criam questões literais, cujas respostas estão literalmente na letra de lei, né? Pra gente ali, e eles colocam isso dentro da plataforma. Então é interessante para você. Essas 4 leis aqui em cima, elas têm questões lá, questões inéditas literais, para poder aumentar a quantidade de questões. Show? Outra coisa que eu quero trazer aqui futuramente, assim que a gente finalizar a parte geral aqui, né, do concurso, a gente introduzir, finalizar a entrega de todos os resumos aqui, eu quero começar com vocês um movimento para a gente criar questões inéditas. Então, a gente vai ter um dia de desafio e a gente vai criar essas questões. Então, a gente vai final de semana que vem, vamos ler aqui a Lei de Segurança para Estabelecimentos Financeiros. Então, a gente lê essa lei junto, né? Eu vou liberar para vocês um materialzinho, como se fosse um vademecum para a gente lendo junto, comentando, assinando e tal. E depois a gente vai abrir, cada um vai ter que criar aqui 20 questões sobre essa lei. E aí cada um cria, né, uma questão difícil, questões literais também, semelhante às que o TEC faz. A gente cria um baralho no Anki, junta todo mundo isso aí, cada um fazendo 20, a gente tem aqui 100 pessoas, pronto, a gente tem questão mais que suficiente, a gente vai fazer muito mais questões do que qualquer outra pessoa que fora do projeto vai fazer. Então, com essa forma que a gente vai garantir que a gente vai acertar muitas questões de todas as legislações. Fechou? Então, essa é a estratégia que a gente vai ter aqui futuramente. Se essa ideia não aparecer, traga essa ideia de volta, né? Traga lá a vida aí, porque eu acho que não vai se perder, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, é muito interessante, a gente tem poucas questões aqui. É a forma que a gente junto consegue trabalhar em equipe para poder sanar esse déficit que a gente tem de questões em relação a essas legislações, tá bom? Não é só delas, todas as questões aqui, elas costumam ter menos questões, exceto umas aqui, né? Igual o Estatuto da Criança, Meio Ambiente, Estatuto de Desarmamento e Lei de Drogas, tem bastante questão delas. O resto ali costuma ter menos mesmo. E aí a gente vai entrar em cima dessas matérias aí para poder criar novas questões, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para poder falar com vocês sobre a matéria de legislação. Essa foi a última matéria que a gente analisou aqui. Conto com vocês aí, né? Deixar o feedback, depoimento de vocês. Vem no meu direct, né? Comenta depois, pô, manda um feedback do que vocês estão achando dessa aula. Pô, Gil, gostei demais dessa aula aqui. Me ajudou demais, me ajudou muito. A ordem que você sugeriu fez muito sentido, enfim. Todo esse depoimento me ajuda muito, né? A trazer novas pessoas pra cá, a gente cada vez mais comprometida. Não sei se vocês estão percebendo, mas tô batendo muito forte na rede social para afastar a galera que não quer estudar de verdade. Eu quero trazer somente quem tá focado, quem tá comprometido aqui com a gente na nossa missão, tá bom?
É isso, bons estudos aí. Fico muito feliz que você tenha chegado até o final. Te vejo aí e espero te encontrar na NP. É uma honra estar com você aqui na batalha. E se não for dessa vez, a gente não vai desistir. A gente vai pro próximo concurso. Tamo junto. Até pertencer.